Milionário arrogante é socorrido por uma jovem cega na rua. Uma frase enigmática sobre o passado de sua família. Abala suas ideias. Documentos antigos revelam segredos que ele não estava preparado para descobrir. Um passado sombrio conecta suas vidas de uma maneira inimaginável. Gabriel Monteiro ajustou a gravata de seda italiana pela terceira vez, enquanto observava seu reflexo no espelho do elevador panorâmico. Do 42º andar do edifício mais luxuoso de São Paulo, ele contemplava a cidade que sempre considerou sua propriedade particular. Aos 35 anos, era o CEO mais jovem da Monteiro Enterprises, embora esse título tivesse vindo com um preço que ele ainda não compreendia totalmente. Senhor Monteiro, todos já estão aguardando no salão principal, informou sua assistente Marina, através do interfone. Sua voz trazia aquele tom de urgência que Gabriel detestava. Diga a eles que o dono da empresa chega quando bem entender, respondeu secamente, ajustando os punhos da camisa. O evento desta noite deveria ser apenas mais uma celebração corporativa, mais um troféu em sua estante, já abarrotada de conquistas. A revista Negócios en Poder o elegera o empresário do ano, e a festa de premiação aconteceria em seu próprio império de vidro e aço. No entanto, algo no ar parecia diferente, uma inquietação que ele não conseguia nomear. Ao entrar no salão, Gabriel foi recebido por aplausos protocolares. Rostos conhecidos, sorrisos ensaiados, tapinhas nas costas, o ritual de sempre. Entre os presentes, notou a presença incômoda de Ricardo Vasques, seu principal rival no conselho administrativo. O homem de cabelos grisalhos conversava em um canto com outros executivos, lançando olhares furtivos em sua direção. Gabriel, meu jovem, a voz grave de Vasques ecoou pelo salão. Venha aqui, estávamos justamente falando sobre você. Com passos seguros e seu habitual sorriso de superioridade, Gabriel atravessou o salão. O murmúrio das conversas diminuiu gradualmente, criando um silêncio perturbador. Ricardo, que surpresa agradável, mentiu estendendo a mão. Não sabia que compareceria. E perder a chance de ver o grande Gabriel Monteiro receber mais um prêmio? Jamais. O sorriso de Vasques não alcançava seus olhos. Principalmente, considerando as circunstâncias. Antes que Gabriel pudesse questionar, as luzes do salão diminuíram e uma apresentadora subiu ao palco. O momento da premiação havia chegado. Ele ajeitou o paletó, preparando-se para seu momento de glória. Boa noite a todos, começou a apresentadora. Estamos aqui para celebrar as conquistas mais significativas do mundo empresarial brasileiro. No entanto, antes de prosseguirmos com a premiação, temos um anúncio importante. Gabriel sentiu um frio na espinha. Isso não estava no roteiro. A comissão organizadora recebeu há algumas horas documentos que comprovam irregularidades graves na gestão da Monteiro Enterprises, continuou ela, sua voz ecoando pelo salão em absoluto. Silêncio. O tempo pareceu congelar. Gabriel olhou em volta, procurando algum apoio, mas encontrou apenas expressões de falsa surpresa e sorrisos maliciosos. Seus aliados pareciam ter evaporado. Estas acusações, prosseguiu a apresentadora, incluem manipulação de dados financeiros e práticas antiéticas no tratamento de empresas concorrentes. Ricardo Vasques deu um passo à frente, sua voz carregada de falsa preocupação. Gabriel, como presidente do conselho, devo informar que uma reunião extraordinária foi convocada. Sua presença será requisitada amanhã às 9 horas. O salão começou a girar. Gabriel afrouxou a gravata, sentindo-se sufocado. As palavras de Vasques pareciam vir de muito longe. Sugiro que prepare uma boa explicação. Em questão de minutos, o salão começou a se esvaziar. Pessoas que há pouco disputavam sua atenção, agora evitavam seu olhar. Sua assistente, Marina, aproximou-se hesitante. Senhor Monteiro, seus seguranças, eles foram dispensados há 1 hora. Ordem do conselho. Gabriel cambaleou até o elevador, sua mente um turbilhão de pensamentos desconexos. Como isso havia acontecido? Quem o havia traído? As portas se fecharam, e ele observou seu reflexo novamente. Agora não via mais o poderoso CEO, mas um homem derrotado, abandonado por aqueles que julgava leais.
Ao chegar à calçada, uma fina garoa caía sobre São Paulo. Seu motorista também havia desaparecido. Os carros passavam velozes, espalhando água suja, ignorando completamente sua presença. Gabriel Monteiro, o homem que até algumas horas atrás controlava um império, agora estava sozinho na noite fria de uma cidade que nunca perdoava os derrotados. Sentindo uma tontura crescente, apoiou-se em uma parede. Sua visão começou a escurecer nas bordas e suas pernas fraquejaram. O último pensamento antes de desmaiar foi sobre como, em questão de minutos, todo o seu mundo havia desmoronado. Então, tudo ficou escuro. A consciência retornou gradualmente para Gabriel, como ondas quebrando na praia. Primeiro, sentiu o frio do concreto sob seu corpo. Depois, o barulho distante do trânsito. Vozes passavam por ele. Alguns passos desviavam de seu corpo caído, mas ninguém parava para ajudar. Era como se tivesse se tornado invisível, ele que sempre exigiu ser o centro das atenções. Com licença, senhor, está precisando de ajuda? A voz feminina, suave e preocupada, parecia deslocada naquele cenário hostil. Gabriel abriu os olhos, com dificuldade, encontrando uma jovem inclinada em sua direção. Ela segurava uma bengala branca, e seus olhos, embora bonitos, tinham um olhar vago, característico de quem não podia ver. Eu estou bem, mentiu, tentando se levantar e falhando miseravelmente. Claramente não está, respondeu ela com um leve sorriso. Sou Helena, deixe-me ajudá-lo. Antes que pudesse protestar, Helena estendeu a mão livre. Gabriel hesitou, não estava acostumado a receber ajuda, muito menos de estranhos. Especialmente agora, quando sua vida havia implodido de forma tão espetacular. Como você soube que eu estava aqui? Perguntou, enquanto aceitava relutantemente o apoio. Ouvi alguns adolescentes comentando sobre um cara de terno, desmaiado na calçada. Decidi verificar. Ninguém merece ficar abandonado na rua, independente das circunstâncias. Com uma habilidade surpreendente, Helena o guiou até um café próximo. O estabelecimento era simples, muito diferente dos lugares que Gabriel costumava frequentar. O aroma de café recém-passado e pão de queijo preenchiam o ambiente acolhedor. Dona Zefa, chamou Helena. Pode trazer um café bem forte e um copo d'água, por favor? Uma senhora de aparência maternal surgiu do balcão, lançando um olhar curioso para a dupla improvável. Claro, querida. E quem é seu amigo? Gabriel abriu a boca para se apresentar, mas hesitou. Seu nome, até então sinônimo de poder e prestígio, agora poderia ser manchete de escândalo em todos os jornais. Apenas alguém que precisava de ajuda, respondeu Helena, percebendo sua hesitação. Enquanto bebericava o café, Gabriel observava sua salvadora com crescente curiosidade. Helena aparentava ter cerca de 30 anos. Vestia-se de maneira simples, mas elegante. E havia algo em sua postura que sugeria uma história complexa por trás daquela serenidade. Por que está me ajudando? Perguntou finalmente, sua voz ainda carregada de desconfiança. Helena inclinou levemente a cabeça, como se ponderasse a resposta. Porque já estive no fundo do poço também. E porque, diferente de você, eu tive pessoas que me estenderam a mão quando mais precisei. Suas palavras atingiram Gabriel como um soco no estômago. Como ela podia saber? Não preciso enxergar para perceber que você está passando por um momento difícil, continuou ela como se lesse seus pensamentos. Sua voz, sua respiração, o cheiro de bebida cara misturado com desespero. Tudo isso conta uma história. Gabriel remexeu no bolso do paletó procurando sua carteira. Eu agradeço sua ajuda, mas... Não, interrompeu Helena firmemente. Não ouse tentar me pagar. Algumas coisas na vida não têm preço, senhor. Gabriel, completou ele, surpreso com sua própria honestidade. Um lampejo de reconhecimento passou pelo rosto de Helena, tão rápido que ele quase perdeu. Ela se levantou abruptamente, recolhendo sua bengala. Preciso ir, disse ela, sua voz agora carregando um tom diferente, mais distante. Espero que encontre seu caminho, Gabriel Monteiro. Ele se levantou também, alarmado. Como você sabe meu sobrenome? Eu não... Helena já estava próxima à porta quando se virou, um sorriso enigmático em seus lábios.
Se você soubesse o que sua família fez à minha, murmurou, antes de desaparecer na noite paulistana. Gabriel permaneceu imóvel, as palavras de Helena ecoando em sua mente. O café esfriava à sua frente, esquecido, enquanto uma sensação inquietante se instalava em seu peito. Aquele encontro aparentemente casual acabara de ganhar contornos muito mais complexos. Dona Zefa aproximou-se para recolher a xícara, observando sua expressão perturbada. "Sabe, moço", comentou ela, "às vezes precisamos perder tudo para enxergar o que sempre esteve diante dos nossos olhos." Gabriel mal registrou as palavras da senhora. Sua mente estava focada em Helena e em sua enigmática declaração final. Quem era ela realmente? O que sua família havia feito? E por que, mesmo em meio ao caos que sua vida havia se tornado, ele não conseguia parar de pensar naqueles olhos, que não podiam ver, mas pareciam enxergar através de sua alma. Na manhã seguinte, Gabriel acordou em seu apartamento de cobertura com uma sensação de irrealidade. As manchetes nos principais portais de notícias confirmavam seus piores temores. Império Monteiro sob investigação. Herdeiro enfrenta acusações de má gestão. Seu celular não parava de vibrar com mensagens e ligações perdidas, a maioria de pessoas querendo explicações que ele mesmo não tinha. A reunião com o conselho estava marcada para dali a 1 hora, mas seus pensamentos continuavam voltando para Helena e suas palavras enigmáticas. Enquanto seu motorista particular, que misteriosamente reaparecera esta manhã com 1000 desculpas, o levava para a sede da empresa, Gabriel vasculhava sua memória tentando encontrar alguma conexão com o passado. "O senhor não parece bem", observou Carlos, seu motorista há mais de década, pelo espelho retrovisor. "Aconteceu algo além do que está nos jornais?" Gabriel hesitou. Carlos era um dos poucos funcionários que conhecia a empresa desde os tempos de seu pai. "Carlos, você se lembra de alguma família que tenha sido prejudicada pelos negócios dos Monteiro? Especialmente uma que tinha uma filha?" O motorista ajustou o retrovisor, seu rosto demonstrando desconforto. "Senhor Gabriel, seu pai, bem, ele tinha métodos próprios de conduzir os negócios. Houve muitas famílias afetadas ao longo dos anos." "Preciso de mais detalhes, Carlos. É importante." "Bem?" O homem mais velho parecia escolher as palavras cuidadosamente. "Houve o caso dos Vale, uma família tradicional que perdeu tudo após uma aquisição hostil, e os Mendes, que venderam a empresa em circunstâncias suspeitas. Também teve aquela história com as clínicas." "Que clínicas?" Gabriel interrompeu, sentindo seu coração acelerar. "As Clínicas Esperança. Era uma rede administrada pela família Santos. Mas isso foi há muito tempo, antes do incidente." Antes que Gabriel pudesse questionar mais, chegaram à sede da empresa. O prédio, que sempre o encheu de orgulho, agora parecia uma fortaleza hostil. Repórteres se aglomeravam na entrada, ávidos por uma declaração do herdeiro em desgraça. No elevador, Gabriel tentou organizar seus pensamentos. Precisava enfrentar o conselho, mas as palavras de Helena e as informações de Carlos haviam despertado algo inquietante em sua memória. Lembrou-se vagamente de conversas sussurradas entre seu pai e os executivos, de documentos sendo triturados tarde da noite, de nomes que nunca mais foram mencionados. Ao entrar na sala do conselho, encontrou rostos conhecidos transformados em máscaras de julgamento. Ricardo Vasques ocupava a cabeceira da mesa, uma pasta grossa de documentos à sua frente. "Gabriel", começou Vasques, seu tom falsamente cordial. "Antes de iniciarmos formalmente, gostaria de lhe dar a oportunidade de renunciar voluntariamente ao cargo. Seria mais digno." "Com base em que acusações?" rebateu Gabriel, mantendo a compostura. "Ora, não se faça de desentendido, temos aqui." Vasques deu um tapinha na pasta. "Evidências suficientes para provar que você continuou as práticas questionáveis de seu pai. A diferença é que ele sabia se proteger melhor." A menção ao pai fez Gabriel estremecer. Que práticas questionáveis? A mesma estratégia que destruiu tantas famílias ao longo dos anos. Aquisições predatórias, manipulação de mercado, destruição sistemática de concorrentes. Vasques sorriu, cruel.
inclusive algumas que resultaram em consequências bastante trágicas. Uma imagem começou a se formar na mente de Gabriel. Recortes de jornal antigos que vira no escritório do pai, manchetes sobre o fechamento repentino de uma rede de clínicas, protestos de famílias arruinadas. Seria... Helena, você tem 1 hora, continuou Vasquez interrompendo seus pensamentos. Ou renuncia voluntariamente, mantendo alguns privilégios, ou enfrentaremos isto da maneira difícil. Gabriel levantou-se lentamente, ignorando os olhares dos outros conselheiros. Antes de tomar qualquer decisão, preciso verificar algumas coisas nos arquivos antigos da empresa. Os arquivos estão temporariamente inacessíveis, respondeu Vasquez rapidamente. Rápido demais. Como acionista majoritário, exijo acesso imediato, rebateu Gabriel, surpreendendo a si mesmo com a firmeza em sua voz. Existe algo específico que você não quer que eu encontre, Ricardo? O sorriso de Vasquez vacilou por um instante. Você está em posição de fazer exigências, Gabriel. Pense bem, algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. Saindo da sala do conselho, Gabriel sentia-se simultaneamente derrotado e determinado. As ameaças veladas de Vasquez, combinadas com o mistério de Helena, apontavam para algo maior do que um simples golpe corporativo. Havia segredos enterrados no passado da Monteiro Enterprises, segredos que alguém queria manter escondidos a todo custo. Em seu escritório, enquanto organizava seus pertences pessoais, Gabriel encontrou uma foto antiga. Nela, seu pai sorria ao lado de um grupo de médicos em frente a um prédio com o logotipo das Clínicas Esperança. No verso, uma anotação, à mão, Projeto Visão 1995. A data fez seu estômago revirar. Era o ano em que Helena teria sido uma criança. Helena caminhava com passos firmes pelos corredores do Instituto de Música, onde dava aulas de piano, sua bengala deslizando suavemente pelo piso familiar. Os sons dos diferentes instrumentos se misturavam no ar, criando uma sinfonia caótica que ela havia aprendido a amar ao longo dos anos. Mas hoje, seus pensamentos estavam longe da música. Helena, a voz de sua amiga e colega professora, Beatriz, ecoou pelo corredor. Você não vai acreditar no que está em todos os jornais. A Monteiro Enterprises... Eu sei, interrompeu Helena, sua voz tensa. Na verdade, Bia, preciso te contar algo. Ontem à noite eu o encontrei. Encontrou quem? Beatriz aproximou-se, baixando a voz. Gabriel Monteiro. O silêncio que seguiu foi pesado. Beatriz conhecia toda a história. Era uma das poucas pessoas que sabia a verdade sobre o passado de Helena e sua conexão com a família Monteiro. Foi por acaso, continuou Helena, enquanto entravam em sua sala de aula. Ele estava desmaiado, na calçada depois daquele escândalo na premiação. Eu o ajudei. Você o ajudou? Beatriz soou incrédula. Helena, depois de tudo que a família dele fez... Eu sei. Mas naquele momento ele parecia tão perdido quanto eu estive um dia. Helena sentou-se ao piano, seus dedos roçando levemente as teclas. E talvez seja a hora da verdade vir à tona. Você contou a ele? Não. Exatamente. Mas deixei uma pista. Algo me diz que ele vai começar a investigar. O som de passos no corredor interrompeu a conversa. Uma das funcionárias da recepção entrou apressadamente. Professora Helena, desculpe interromper, mas tem um homem aqui querendo falar com você. Ele diz que é importante. Helena sentiu seu coração acelerar. Qual o nome dele? Carlos. Disse que é motorista da família Monteiro. Beatriz soltou uma exclamação surpresa, mas Helena manteve a calma. Peça para ele entrar, por favor. Os passos pesados de Carlos ecoaram pela sala. Helena podia sentir o nervosismo do homem. Senhorita Helena, começou ele, hesitante. Desculpe vir assim, mas depois que o Sr. Gabriel me perguntou sobre antigas famílias prejudicadas pela empresa, eu comecei a juntar as peças. A senhorita é filha do Dr. Santos, não é? Helena assentiu lentamente. Sim, sou filha do diretor das antigas Clínicas Esperança. Por que está aqui, Carlos? Porque eu estava lá, senhorita, no dia do incidente, e carrego esse peso há anos. A voz do motorista tremeu. O Sr. Gabriel está investigando o passado, e o Sr. Vasquez está fazendo de tudo para impedir.
Achei que a senhorita deveria saber. Helena levantou-se do piano, sua mente um turbilhão de emoções. O que exatamente você sabe sobre aquele dia, Carlos? Sei que não foi um acidente, como disseram. O projeto Visão. Havia algo errado com aqueles procedimentos experimentais. Seu pai descobriu e tentou denunciar, mas meu pai foi silenciado, completou Helena, sua voz amarga. E eu, uma das pacientes do projeto, perdi a visão no processo. Senhorita. Carlos deu um passo à frente, sua voz urgente. Tem mais coisa. O senhor Monteiro pai, antes de partir, deixou uma carta. Está num cofre antigo no subsolo da empresa. O senhor Gabriel não sabe dela, mas eu vi quando foi guardada. E o senhor Vasques, ele faria qualquer coisa para que essa carta nunca seja encontrada. Helena sentiu Beatriz segurar sua mão em apoio. Anos de perguntas sem resposta, de dor contida, pareciam prestes a encontrar um desfecho. Por que está me contando isso agora, Carlos? Porque o senhor Gabriel, ele é diferente do pai. E hoje, quando ele começou a fazer perguntas, vi nos olhos dele a mesma determinação que havia nos olhos do seu pai quando tentou expor a verdade. Ele merece saber. E a senhorita merece justiça. Helena caminhou até a janela, sentindo o sol da tarde em seu rosto. Por anos, havia canalizado sua dor através da música, transformando sua perda em arte. Mas agora, o passado batia à sua porta, exigindo ser confrontado. Onde posso encontrar Gabriel? Perguntou finalmente. Ele costuma ir ao Café São Bento no final da tarde quando quer pensar, respondeu Carlos. É um lugar discreto, longe dos repórteres. Beatriz, Helena virou-se para a amiga. Pode cancelar minhas aulas de hoje? Tenho um encontro importante. Helena, tem certeza? Depois de tanto tempo? Sim, respondeu ela, pegando sua bengala. Está na hora de algumas verdades virem à luz. E talvez seja a hora de ambas as famílias encontrarem paz. O Café São Bento era um daqueles lugares que resistiam ao tempo e à modernização da cidade. Seus móveis de madeira antiga e o aroma de café recém-moído criavam uma atmosfera que remetia a uma São Paulo mais gentil, menos frenética. Gabriel estava sentado em um canto discreto, uma xícara de café intocada à sua frente, quando percebeu a chegada de Helena. Ela se movia com uma elegância natural, sua bengala mal tocando o chão em movimentos precisos. Alguns clientes a observavam com curiosidade, mas seu rosto transmitia uma serenidade que contrastava com o nervosismo evidente de Gabriel. Posso me sentar? Perguntou Helena, sua voz suave, mas firme. Por favor, respondeu Gabriel, levantando-se, instintivamente para ajudá-la, mas logo percebendo que ela não precisava de auxílio. Um silêncio denso se instalou entre eles. O burburinho do café parecia distante, como se estivessem em uma bolha particular de tempo e espaço. Imagino que Carlos tenha conversado com você, começou Gabriel, quebrando o silêncio. Sim, ele me encontrou no Instituto de Música. Helena inclinou levemente a cabeça. Sabe, é irônico. Perdi a visão, mas ganhei a música. O universo tem um senso de humor peculiar. Gabriel engoliu em seco. Helena, eu encontrei uma foto antiga, do Projeto Visão. Mas há tantas lacunas, tantas perguntas. Então pergunte, disse ela simplesmente. É hora das verdades virem à tona, não acha? Gabriel respirou, fundo, organizando seus pensamentos. Seu pai era diretor das Clínicas Esperança? Dr. Antônio Santos, confirmou Helena. Um dos oftalmologistas mais respeitados do país, até sua parceria com seu pai, Roberto Monteiro. A maneira como ela pronunciou o nome do pai de Gabriel carregava anos de dor contida. O que aconteceu exatamente? As Clínicas Esperança eram referência em tratamentos oftalmológicos. Começou Helena, seus dedos tamborilando suavemente na mesa. Meu pai desenvolveu técnicas revolucionárias, salvou a visão de centenas de pessoas. Mas ele precisava de investimento para expandir a pesquisa. Foi quando seu pai apareceu com uma proposta aparentemente irrecusável. Uma garçonete se aproximou para anotar o pedido de Helena, chá de camomila, e Gabriel aproveitou o momento para observá-la, mais atentamente. Havia uma força em sua postura que o intrigava, uma dignidade que nem mesmo a tragédia conseguiu abalar.
O projeto Visão, continuou Helena após a garçonete se afastar, começou como algo promissor, uma parceria entre a experiência médica do meu pai e o poder financeiro dos Monteiro. Eu tinha apenas 12 anos na época e sofria de uma condição ocular que, segundo os médicos, poderia ser corrigida com um novo procedimento experimental. Você foi uma das pacientes, murmurou Gabriel, a compreensão o atingindo como um soco. A primeira, na verdade. Meu pai confiava tanto no procedimento que decidiu que sua própria filha seria a paciente inicial. Helena fez uma pausa, tomando um gole do chá que acabara de chegar. Mas algo deu errado. Não foi apenas um erro médico comum. Meu pai descobriu que os equipamentos fornecidos pela Monteiro Enterprises eram defeituosos, que os protocolos de segurança haviam sido ignorados para reduzir custos. Gabriel sentiu seu estômago revirar. E quando seu pai tentou denunciar, sua família o destruiu, completou Helena, sua voz surpreendentemente calma. Não apenas profissionalmente. Destruíram sua reputação, suas economias, sua dignidade. Ele nunca mais conseguiu exercer a medicina. O homem brilhante que conheci na minha infância se transformou em uma sombra, consumido pela culpa e pelo remorso. Helena, Gabriel estendeu a mão sobre a mesa, hesitante. Eu não sabia. Era apenas uma criança na época. Eu sei, respondeu ela, surpreendendo-o ao não retirar sua mão quando ele a tocou levemente. Por isso estou aqui. Porque percebi que você, assim como eu, é tanto vítima quanto herdeiro de escolhas que não foram suas. Mas agora tenho a chance de fazer algo a respeito, disse Gabriel, sua voz ganhando determinação. Carlos mencionou uma carta no cofre antigo. Se conseguirmos encontrá-la... Não será fácil, interrompeu Helena. Vasquez e seus aliados farão de tudo para impedir. Eles têm tanto a perder quanto sua família tinha naquela época. Por que está disposta a me ajudar? Depois de tudo que minha família fez com a sua... Helena finalmente retirou sua mão, mas seu rosto se suavizou com um sorriso triste. Porque aprendi que carregar ódio é como beber veneno, esperando que a outra pessoa adoeça. E porque, diferente do seu pai, você ainda tem a chance de escolher que tipo de homem quer ser. O café havia esvaziado consideravelmente, e a luz do fim de tarde entrava pelas janelas antigas, criando sombras alongadas. Gabriel observou como ela tocava a borda da xícara com delicadeza, seus movimentos precisos revelando anos de adaptação à sua condição. Me ajude a consertar isso, pediu ele, sua voz baixa, mas intensa. Não posso devolver sua visão, mas posso tentar restaurar a honra do seu pai, expor a verdade, fazer justiça. A verdade tem um preço alto, Gabriel, advertiu Helena. Está preparado para perder tudo o que resta do seu império? Já perdi tudo ontem à noite, respondeu ele com um sorriso irônico. Ou talvez tenha sido a primeira vez que realmente enxerguei alguma coisa. Na manhã seguinte, o escritório particular de Gabriel em seu apartamento parecia um campo de batalha. Documentos antigos espalhados por toda parte, recortes de jornais da época do Projeto Visão, relatórios financeiros, amarelados pelo tempo. Cada papel era uma peça do quebra-cabeça que ele tentava montar. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Carlos, que havia chegado cedo para ajudar na investigação. O motorista conhecia os arquivos da empresa como poucos, tendo transportado documentos confidenciais por anos. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, respondeu Gabriel, sem tirar os olhos de uma pasta especialmente volumosa. Olhe isso, Carlos. Os relatórios financeiros mostram desvios enormes no orçamento do projeto. O dinheiro que deveria ter ido para equipamentos de qualidade foi desviado para contas offshore, completou uma voz feminina. Helena estava parada à porta, acompanhada por Beatriz. Gabriel levantou-se rapidamente. Como sua secretária Marina me deixou entrar, explicou Helena. Aparentemente, ela também tem algumas histórias interessantes para contar sobre a gestão do Sr. Vasquez. Beatriz avançou, carregando uma pasta. Helena me pediu para digitalizar alguns documentos que seu pai guardou, reportagens que nunca foram publicadas, depoimentos de outros pacientes que foram silenciados.
O grupo se reuniu em torno da mesa de Gabriel. Carlos preparou café para todos, enquanto Beatriz organizava metodicamente os novos documentos junto aos que já haviam encontrado. Meu pai costumava dizer que a verdade é como água, comentou Helena, seus dedos deslizando sobre os papéis. Pode ser contida por um tempo, mas sempre encontra um caminho para vir à superfície. E quanto mais tentam represar, maior a força. Quando rompe, completou Gabriel observando-a com admiração crescente. Marina, a secretária, entrou apressadamente na sala. Senhor Gabriel, o senhor Vasquez está subindo, e ele não está sozinho. Já esperávamos por isso, disse Helena, calmamente. Beatriz, você sabe o que fazer. Enquanto Beatriz rapidamente recolhia os documentos mais importantes, guardando-os em sua bolsa, Gabriel se posicionou próximo à porta. O som do elevador anunciou a chegada indesejada. Gabriel! A voz de Vasquez trovejou pelo corredor. Precisamos conversar sobre suas atividades recentes. Quando Vasquez entrou no escritório, acompanhado por 2 advogados, sua expressão de triunfo se transformou em surpresa ao ver o grupo reunido. Seus olhos se fixaram em Helena, e por um momento, um lampejo de reconhecimento e medo cruzou seu rosto. Ora, disse ele, recuperando a compostura. Vejo que está tendo uma pequena reunião. Senhorita Santos, presumo? Correto, senhor. Vasquez, respondeu Helena, levantando-se. Estávamos justamente discutindo os eventos de 1995. O senhor se lembra bem daquele ano, não é? Vasquez empalideceu levemente. Não sei do que está falando. Gabriel, vim alertá-lo que suas ações podem ter consequências graves. O conselho vai descobrir a verdade, interrompeu Gabriel. Sobre o projeto Visão, sobre os desvios, sobre como você ajudou meu pai a encobrir tudo. Cuidado com suas acusações, rapaz, rosnou Vasquez. Você não tem provas de nada. Ainda não, concordou Helena, sua voz transmitindo uma confiança serena. Mas sabe o que temos? A carta que Roberto Monteiro deixou no cofre antigo. A mudança no semblante de Vasquez foi instantânea. Impossível. Aquela carta foi destruída. Foi o que você pensou, interviu Carlos dando um passo à frente. Mas Roberto me fez prometer que a manteria segura, para o dia em que seu filho estivesse pronto para a verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vasquez olhava de um rosto para outro, como um animal acuado. Você não entende, disse ele finalmente, sua arrogância dando lugar a um tom quase suplicante. Fizemos o que era necessário. A empresa estava à beira da falência. O projeto Visão era nossa única saída. Necessário? A voz de Helena tremeu pela primeira vez. Era necessário arruinar a vida de dezenas de pessoas, destruir a carreira do meu pai, roubar minha visão? Gabriel se aproximou de Helena, colocando uma mão em seu ombro em apoio silencioso. Acabou, Vasquez. É hora de consertar os erros do passado. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ameaçou Vasquez, recuando em direção à porta. Isso vai destruir tudo. A empresa, sua herança, sua reputação. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro e poder, respondeu Gabriel. Demorei para aprender isso, mas agora sei. Quando Vasquez e seus advogados saíram, o grupo permaneceu em silêncio por alguns momentos. Foi Helena quem finalmente falou. Ele vai tentar impedir que cheguemos ao cofre. Sim, concordou Gabriel. Mas ele esquece que não estamos sozinhos nessa luta. Helena sorriu, estendendo a mão que Gabriel apertou firmemente. Naquele momento, ambos sentiram que algo maior estava em movimento. Não era apenas sobre expor a verdade ou buscar justiça. Era sobre redenção, sobre quebrar o ciclo de mentiras que havia envenenado suas famílias por tanto tempo. O próximo passo, disse Helena, é encontrar aquela carta. E dessa vez ninguém vai nos impedir de revelar a verdade. O subsolo da Monteiro Enterprises guardava décadas de história em seus corredores mal iluminados. Gabriel nunca havia dado muita atenção a este lugar. Mas agora, seguindo Carlos através do labirinto de arquivos e depósitos, sentia o peso da história familiar em cada passo. O cofre fica na área mais antiga do prédio, explicou Carlos, sua voz ecoando
nas paredes de concreto. Seu pai mantinha os documentos mais importantes aqui embaixo, longe dos olhos curiosos. Helena caminhava ao lado de Gabriel, sua bengala ocasionalmente tocando as paredes. O cheiro de mofo e papel velho, comentou ela, lembra o porão da clínica onde meu pai guardava os prontuários dos pacientes. Como vamos ter certeza de que Vasquez não chegou primeiro? Perguntou Beatriz, que viera como suporte adicional. Porque ele não tem a combinação, respondeu Carlos, parando diante de uma porta de metal antiga. E nem sabe onde procurar. Exatamente. Gabriel observou o ambiente. Estantes de metal se estendiam até o teto, repletas de caixas empoeiradas e fichários amarelados. Em um canto, uma série de arquivos aparentemente abandonados chamou sua atenção. Espere, disse Helena subitamente, sua cabeça inclinada em concentração. Vocês estão ouvindo isso? O grupo ficou em silêncio. No início, Gabriel não percebeu nada. Mas então, passos, sussurrou Beatriz. Tem mais alguém aqui embaixo? Carlos rapidamente os guiou para trás de uma estante alta. Segundos depois, vozes ecoaram pelo corredor. Tem que estar em algum lugar. A voz de Vasquez soava irritada. Aquele velho, paranoico, documentava tudo. Procurem em cada arquivo, cada pasta. Gabriel sentiu Helena segurar seu braço, seus dedos pressionando levemente em um aviso silencioso. O grupo de Vasquez estava se aproximando de sua posição. Senhor, uma voz desconhecida se manifestou. Encontramos algo interessante. Registros do projeto Visão, mas não estão completos. Parece que páginas foram removidas. Claro que foram, rosnou Vasquez. Roberto não era tolo. Ele deve ter guardado as partes importantes em outro lugar. Continuem procurando. Gabriel observou através de uma fresta entre as caixas. Vasquez estava acompanhado por 3 homens, todos vasculhando metodicamente as estantes. Eles se moviam em direção ao cofre. Precisamos distraí-los, sussurrou. Helena. Carlos, onde exatamente fica o cofre? Atrás do arquivo de contabilidade de 1990, respondeu o motorista no mesmo tom. Camuflado na parede. Mas precisamos de luz para ver o mecanismo. Helena sorriu. Luz não será problema para mim. Tenho uma ideia, mas precisarei da ajuda de todos. Enquanto ela explicava seu plano, os passos de Vasquez e seu grupo se afastavam, gradualmente. Gabriel admirou-se com a clareza de pensamento de Helena, mesmo sob pressão. Beatriz, instruiu Helena, você vai criar uma distração no outro extremo do corredor. Carlos, você conhece alguma saída alternativa daqui? Tem uma escada de emergência no final do corredor oeste, respondeu ele. Perfeito. Gabriel, você e eu vamos para o cofre enquanto eles estiverem distraídos. Seus dedos são mais sensíveis. Ao toque por causa da música, não é? Sim, confirmou ela. Posso sentir as diferenças no mecanismo, mas precisarei de suas mãos para guiar as minhas. O plano era arriscado, mas era a única chance que tinham. Beatriz se preparou para criar a distração, enquanto Carlos memorizava a rota de fuga. Helena, chamou Gabriel suavemente antes de se moverem. Por que está arriscando tanto por isso? Já não sofreu o suficiente por causa da minha família? Ela virou o rosto em sua direção, seus olhos, embora não vissem, transmitiam uma intensidade que o tocou profundamente. Porque algumas verdades precisam vir à luz, Gabriel. Não pelo passado, mas pelo futuro. E porque... Ela hesitou brevemente. Porque vi em você algo que seu pai nunca teve. A coragem de enfrentar seus próprios erros. Naquele momento, cercados por décadas de segredos e mentiras, algo mudou entre eles. Não eram mais apenas aliados em uma busca por justiça, mas 2 pessoas conectadas por um destino que precisava ser reescrito. Estão prontos? Perguntou Beatriz, segurando uma pilha de pastas antigas. Gabriel entrelaçou seus dedos com os de Helena, sentindo a força calma que emanava dela. Prontos, respondeu ele. No momento seguinte, o som de dezenas de pastas caindo ecoou pelo outro lado do subsolo, seguido por exclamações surpresas. Era hora de agir. Enquanto Vasquez e seus homens corriam em direção ao barulho, Gabriel e Helena se moveram silenciosamente em direção ao cofre. Carlos ficou de guarda observando o corredor. À sua esquerda, sussurrou Gabriel.
guiando as mãos de Helena sobre a superfície metálica do cofre. Sente as marcações? Sim, respondeu ela, seus dedos deslizando com precisão sobre o mecanismo. É como um teclado de piano. Cada número tem uma textura ligeiramente diferente. O tempo parecia se arrastar, enquanto Helena trabalhava no mecanismo. Seus dedos sensíveis detectando nuances que os olhos de Gabriel jamais perceberiam. A qualquer momento, Vasquez poderia retornar. Quase lá, murmurou Helena. Só mais uma. Sequência. Um clique suave ecoou no silêncio, e a porta do cofre se abriu levemente. O interior do cofre cheirava a papel velho e metal. Gabriel tateou o espaço escuro com uma lanterna pequena, enquanto Helena permanecia atenta a qualquer som nos corredores. O feixe de luz revelou pilhas organizadas de documentos, cada uma cuidadosamente etiquetada com a caligrafia precisa de seu pai. Tem muita coisa aqui, sussurrou Gabriel folheando rapidamente as pastas. Contratos, escrituras... Espere, encontrei algo. Era um envelope pardo, selado com cera vermelha, com a inscrição para meu filho, quando estiver pronto, na letra de Roberto Monteiro. Gabriel sentiu suas mãos tremerem levemente ao pegá-lo. Rápido, alertou Helena. Ouço passos voltando. Mas antes que pudessem fechar o cofre, uma voz cortou o silêncio. Que cena mais tocante! Vasquez estava parado no final do corredor, um sorriso cruel nos lábios. 2 de seus homens seguravam Beatriz, que se debatia inutilmente. Desculpem, ofegou ela. Eles me pegaram na escada de emergência. Tudo bem, Bia, tranquilizou Helena, sua voz calma apesar da tensão evidente. Então, continuou Vasquez, aproximando-se lentamente. O filho pródigo finalmente encontrou a famosa carta. Sabe, Gabriel, seu pai era um homem interessante, tão calculista nos negócios, mas tão sentimental em seus últimos dias. Você sabia de tudo, acusou Gabriel, protegendo instintivamente Helena. Ajudou a encobrir o que aconteceu no Projeto Visão. Ajudei a salvar a empresa, explodiu Vasquez. Seu pai estava obcecado com aquele projeto. Investiu milhões em pesquisas experimentais, ignorando os riscos. Quando as coisas começaram a dar errado, alguém precisava tomar decisões difíceis. Helena deu um passo à frente, sua postura ereta e desafiadora. Decisões difíceis? Foi assim que você justificou destruir a vida de dezenas de pessoas? Era necessário, defendeu-se Vasquez, mas sua voz vacilou levemente. O Dr. Santos estava prestes a expor tudo. Isso teria arruinado não apenas a Monteiro Enterprises, mas todo o setor médico que dependia de nossos investimentos. Então, vocês o silenciaram, continuou Helena, sua voz carregada de anos de dor contida. Destruíram sua reputação, suas pesquisas, transformaram suas próprias falhas em lucro, completou Gabriel, uma súbita compreensão o atingindo. Os equipamentos defeituosos, os procedimentos mal sucedidos, vocês usaram isso para manipular as ações da empresa no mercado. Vasquez riu um som sem humor. Sempre subestimei sua inteligência, Gabriel. Talvez você tenha herdado mais do seu pai do que imaginei. Agora, sejamos práticos. Me entregue a carta. Não, respondeu Gabriel firmemente. Chega de segredos, chega de mentiras. Você não entende, insistiu Vasquez, sua máscara de controle começando a rachar. Aquela carta não contém apenas a verdade sobre o Projeto Visão. Seu pai documentou tudo, cada decisão, cada pessoa envolvida. Se isso vier à tona, é exatamente o que vai acontecer, interrompeu uma nova voz. Carlos emergiu das sombras, acompanhado por Marina, e, para a surpresa de todos, 2 agentes da Comissão de Valores Mobiliários. Desculpe a demora, disse Marina, sorrindo para Gabriel. Tive que garantir que nossos convidados encontrassem o caminho até aqui. Vasquez empalideceu visivelmente. Seus homens, percebendo a mudança na situação, soltaram Beatriz, que correu para junto de Helena. Senhor Vasquez, anunciou um dos agentes, temos algumas perguntas sobre certas irregularidades financeiras que foram trazidas à nossa atenção. Enquanto Vasquez era conduzido para fora do subsolo, Gabriel abriu cuidadosamente o envelope. Helena permaneceu ao seu lado, uma presença reconfortante enquanto ele começava a ler as palavras finais de seu pai.
Meu filho, começava a carta, se você está lendo isto é porque finalmente encontrou coragem para questionar o império que construí, um império erguido sobre fundações podres de ganância e orgulho. Gabriel sentiu lágrimas se formando em seus olhos enquanto lia. A carta era uma confissão completa, não apenas dos eventos do Projeto Visão, mas de anos de manipulações e decisões antiéticas que haviam destruído vidas em nome do lucro. "O que ele diz?" perguntou Helena, suavemente. "Ele sabia", respondeu Gabriel, sua voz embargada. "Sabia que o que estavam fazendo era errado. Nos últimos meses antes de partir, ele planejava expor tudo, fazer as pazes com seu pai, tentar consertar, mas não teve tempo." Helena encontrou sua mão no escuro, entrelaçando seus dedos com os dele. "Então agora é sua chance de fazer o que ele não pôde. Não será fácil", advertiu Marina, que havia retornado após acompanhar os agentes. "A imprensa já está sabendo dos acontecimentos. O conselho vai entrar em pânico." "Não importa", decidiu Gabriel, guardando a carta cuidadosamente. "Está na hora da Monteiro Enterprises se redimir, e vou precisar de ajuda para reconstruir tudo da maneira certa." Seu olhar encontrou o de Helena, e mesmo na penumbra do subsolo, mesmo através da barreira da cegueira, uma compreensão silenciosa passou entre eles. Esta não era apenas uma história de justiça ou redenção, era o início de algo novo, algo construído sobre bases mais sólidas que dinheiro ou poder. "Acho", sorriu Helena, "que conheço algumas pessoas que ficariam felizes em ajudar com isso." A sala de reuniões da Monteiro Enterprises nunca pareceu tão cheia de energia. Uma semana após a descoberta da carta, Gabriel havia convocado uma reunião extraordinária, que reunia não apenas membros do conselho, mas também ex-funcionários das Clínicas Esperança e jornalistas cuidadosamente selecionados. Helena estava sentada à direita de Gabriel, sua presença servindo como um lembrete constante do motivo por trás de toda essa mudança. À mesa, documentos detalhando o novo projeto de reestruturação da empresa aguardavam a apresentação. "Senhoras e senhores", começou Gabriel, sua voz firme e decidida, "estamos aqui hoje não apenas para reconhecer os erros do passado, mas para apresentar um plano concreto de como pretendemos corrigi-los." Os murmúrios na sala diminuíram. Alguns conselheiros mais antigos se remexiam desconfortavelmente em suas cadeiras, enquanto outros demonstravam genuíno interesse. "A Monteiro Enterprises", continuou ele, "vai dedicar 30% de seus recursos para criar uma nova rede de clínicas oftalmológicas, dessa vez seguindo os protocolos éticos e de segurança que deveriam ter sido respeitados desde o início." Helena tomou a palavra, sua voz carregando uma autoridade que silenciou até os mais céticos. "O Instituto de Pesquisas Oftalmológicas Antônio Santos será estabelecido como uma entidade independente, supervisionada por um conselho de ética que incluirá médicos, pesquisadores e representantes dos pacientes." A menção ao nome de seu pai fez sua voz vacilar levemente, mas ela manteve a compostura. Gabriel discretamente tocou sua mão sob a mesa, um gesto de apoio que não passou despercebido por Marina, que sorriu discretamente. "Mas isso é apenas o começo", retomou Gabriel. "Cada família afetada pelo Projeto Visão será contatada individualmente. Ofereceremos não apenas compensação financeira, mas também acesso prioritário aos novos tratamentos que desenvolveremos." Um dos conselheiros mais antigos, Eduardo Mendes, levantou-se. "E quanto aos acionistas, como justificaremos esse gasto extraordinário?" "Mostrando que ética e lucro não são mutuamente excludentes", respondeu Gabriel. "Nossa reputação foi construída sobre mentiras. É hora de reconstruí-la sobre a verdade." A reunião continuou por horas, com debates acalorados e questionamentos intensos. Mas, ao final, o plano foi aprovado por maioria significativa. A imprensa presente registrou cada detalhe, garantindo que a transformação da Monteiro Enterprises seria documentada adequadamente. Após a reunião, Gabriel encontrou Helena no jardim da cobertura do prédio, seu refúgio favorito nos últimos dias. Ela estava sentada em um banco, sentindo a brisa da tarde em seu rosto.
Como você está? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Pensando no meu pai, respondeu ela. Ele sempre dizia que a medicina não era apenas sobre curar doenças, mas sobre restaurar dignidade. Ele ficaria orgulhoso de você, disse Gabriel suavemente, de como você transformou sua dor em algo construtivo. Helena sorriu, virando o rosto em sua direção. Sabe o que é engraçado? Quando perdi a visão, achei que meu mundo tinha acabado. Mas essa perda me ensinou a enxergar coisas que meus olhos nunca viram. Como o quê? Perguntou Gabriel, genuinamente curioso. A verdadeira natureza das pessoas, por exemplo. A música, nos corações delas. Ela fez uma pausa, seus dedos encontrando os dele no banco. Em você, por exemplo, ouço uma melodia diferente agora. Não mais aquela marcha imperial de antes, mas algo mais humano. Gabriel riu baixinho. E essa nova melodia te agrada? Muito, respondeu ela sorrindo, mas ainda está incompleta, como uma composição em andamento. O momento foi interrompido por Marina, que chegou com novas informações sobre as famílias que haviam começado a fazer contato após as notícias da transformação da empresa. Já temos 15 famílias que aceitaram participar do programa de reconciliação, informou ela. E o Dr. Mendes, aquele oftalmologista que trabalhou com seu pai, Helena, ofereceu-se para liderar a equipe médica do novo instituto. Ótimo, respondeu Gabriel. E quanto ao prédio das antigas Clínicas Esperança? A reforma começa na próxima semana, disse Marina, consultando suas anotações. A equipe de arquitetos já incorporou todas as sugestões de acessibilidade que Helena propôs. Quando Marina saiu, Helena e Gabriel permaneceram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a magnitude das mudanças que estavam em curso. Às vezes me pergunto, começou Helena, se tudo isso não é um sonho elaborado, se amanhã não vou acordar e descobrir que nada mudou. Gabriel apertou sua mão suavemente. É real. Cada momento, cada decisão, cada mudança. E isso é apenas o começo. O começo de quê? Perguntou ela, um sorriso brincando em seus lábios. De tudo, respondeu ele simplesmente. Da reconstrução da empresa, da restauração da honra de nossas famílias, de... Ele hesitou brevemente. Nós. Helena inclinou a cabeça, pensativa. Nós? Isso é uma proposta, Sr. Monteiro. Talvez, respondeu ele, sentindo seu coração acelerar. Depende da sua resposta. Minha resposta depende da pergunta certa, provocou ela. Gabriel estava prestes a responder, quando foram interrompidos novamente, desta vez por Beatriz, que chegava com notícias urgentes do Instituto de Música. Helena, chamou ela excitada, você não vai acreditar. Aquele projeto que você propôs, de música para crianças com deficiência visual, o Ministério da Cultura aprovou o financiamento. O rosto de Helena se iluminou com a notícia. Era mais uma peça se encaixando no quebra-cabeça da reconstrução, mais um passo na direção certa. Viu só? Disse Gabriel, observando sua alegria. O universo parece estar conspirando a nosso favor. Não é o universo, corrigiu Helena, levantando-se. Somos nós, finalmente fazendo as escolhas certas. O auditório do recém-inaugurado Instituto de Pesquisas Oftalmológicas, Antônio Santos, estava lotado. 3 meses haviam se passado desde a descoberta da carta de Roberto Monteiro, e a transformação da Monteiro Enterprises havia se tornado um caso de estudo em ética empresarial e responsabilidade social. No palco, Helena ajustava o microfone, preparando-se para seu discurso de inauguração. Ao seu lado, um piano de cauda aguardava o momento especial que ela havia planejado. Quando me pediram para fazer este discurso, começou ela, sua voz clara e emotiva, pensei muito sobre o significado de visão, não apenas a capacidade física de enxergar, mas a habilidade de ver além das aparências, além dos obstáculos, além das cicatrizes do passado. A plateia estava em silêncio absoluto. Na primeira fila, Gabriel observava com orgulho enquanto ela continuava. Este instituto não é apenas um centro médico. É um símbolo de transformação, de redenção, de esperança. Aqui, a ciência e a ética caminharão juntas,
garantindo que o que aconteceu no passado jamais se repita. Helena fez uma pausa, seus dedos tocando levemente a superfície do piano. Mas palavras nem sempre são suficientes para expressar certos sentimentos. Então, com a permissão de vocês, gostaria de compartilhar algo especial. Ela se sentou ao piano, e as primeiras notas de uma composição original preencheram o auditório. Era uma peça complexa, que começava com tons melancólicos, mas gradualmente se transformava em algo esperançoso e luminoso. Gabriel fechou os olhos, deixando a música contar a história que ambos haviam vivido. A dor, a descoberta, a transformação e, finalmente, a esperança. Quando a última nota soou, o silêncio que se seguiu foi quase sagrado, antes de ser quebrado por aplausos emocionados. Após a cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelo novo espaço, Gabriel encontrou Helena na sala que havia sido dedicada à memória de seu pai. As paredes exibiam fotos do Dr. Antônio Santos em diferentes momentos de sua carreira, junto com suas principais contribuições para a oftalmologia. Ele estaria orgulhoso, disse Gabriel, observando Helena tocar suavemente a placa comemorativa. Mas seu time ama está, não apenas do Instituto, mas principalmente de você. Às vezes sinto que ele está aqui, respondeu ela sorrindo, não fisicamente, mas em cada vida que será transformada neste lugar. Foram interrompidos por Marina, que se aproximou com notícias animadoras. Os primeiros resultados da pesquisa com células-tronco chegaram do laboratório. Dr. Mendes está otimista com as possibilidades. Ótimo, respondeu Gabriel. E quanto ao programa de bolsas de estudo? Já temos 50 inscrições de jovens pesquisadores, informou Marina, e 3 das maiores universidades do país demonstraram interesse em parcerias. Quando ficaram sozinhos novamente, Helena se voltou para Gabriel. Ainda me surpreende como tudo mudou em tão pouco tempo. Mudou para melhor, disse ele, pegando suas mãos entre as suas. Sabe, estive pensando no que você disse sobre melodias incompletas. Provocou ela um sorriso conhecedor em seus lábios. E acho que finalmente entendi o que faltava, continuou ele. Não era apenas sobre consertar os erros do passado ou reconstruir a empresa. Era sobre encontrar o propósito certo, a pessoa certa. Gabriel Monteiro, interrompeu Helena rindo. Está tentando fazer um pedido formal? Estou tentando dizer que te amo, respondeu ele simplesmente. E que quero construir algo novo com você, algo que vá além de empresas e institutos, algo nosso. Helena ficou em silêncio por um momento, seu rosto suavizando-se com emoção. Sabe por quê? Me apaixonei por você? Perguntou finalmente. Por meu charme irresistível? Brincou ele. Por que você aprendeu a enxergar com o coração? Respondeu ela seriamente. E isso, mais do que qualquer outra coisa, prova que as pessoas podem realmente mudar. Naquele momento, Beatriz apareceu à porta. Helena, os alunos do projeto de música chegaram para a primeira aula. O rosto de Helena se iluminou. Este era outro de seus sonhos se realizando, um programa que combinava música e reabilitação para crianças com deficiência visual. Vá, disse Gabriel, beijando suavemente sua mão. Temos todo o tempo do mundo agora. Enquanto observava Helena se afastar com Beatriz, Gabriel refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em poucos meses. Da arrogância à humildade, do poder à compaixão, da solidão ao amor verdadeiro. O Instituto continuaria crescendo, a empresa se transformando, e sua história com Helena apenas começando. Mas agora, finalmente, tudo estava no caminho certo. Um caminho construído não sobre ambição e poder, mas sobre compreensão, perdão e amor. Marina aproximou-se com mais alguns documentos que precisavam de sua atenção. Mas antes de voltar ao trabalho, Gabriel olhou uma última vez para a foto do Dr. Santos na parede. Prometo cuidar bem dela, murmurou baixinho antes de se voltar para os novos desafios que o aguardavam. O som do piano ecoava pelos corredores do Instituto de Música numa tarde de sexta-feira. Helena guiava as mãos pequenas de Júlia, sua mais nova aluna de 6 anos, sobre as teclas. A menina, que havia perdido a visão em um acidente recente, estava tendo sua primeira aula. Isso mesmo, encorajou Helena.
sentindo o sorriso na voz da criança, enquanto as notas de brilha, brilha, estrelinha preenchiam a sala. Viu só? A música está dentro de você, só precisamos deixá-la sair. Do lado de fora da sala, Gabriel observava a cena através da porta entreaberta, fascinado pela maneira como Helena transformava cada aula em um momento de cura. Nos últimos meses, o programa de musicoterapia havia se expandido, atendendo não apenas crianças com deficiência visual, mas também idosos e pessoas em recuperação. Ela tem um dom especial, comentou Beatriz, aproximando-se silenciosamente. Nunca vi alguém transformar dor em algo tão bonito. É por isso que precisamos expandir o programa, respondeu Gabriel. Já temos 5 cidades interessadas em replicar o modelo. A aula terminou e Júlia saiu da sala praticamente saltitando, guiada por sua mãe. Helena seguiu logo atrás, seu rosto radiante com a satisfação de mais uma aula bem-sucedida. Espiando minhas aulas, Sr. Monteiro, provocou ela um sorriso brincalhão nos lábios. Apenas admirando a professora, respondeu ele, puxando-a para um abraço rápido. Odeio interromper o momento, disse Beatriz, mas temos aquela reunião com a Secretaria de Cultura em 20 minutos. O projeto havia chamado a atenção do governo, que demonstrou interesse em transformá-lo em uma política pública. Era mais uma vitória, mais um passo na direção certa. No caminho para a reunião, Helena e Gabriel discutiam os últimos desenvolvimentos do Instituto Antônio Santos. As pesquisas estavam avançando e os primeiros tratamentos experimentais, dessa vez seguindo todos os protocolos éticos, mostravam resultados promissores. Dr. Mendes ligou hoje cedo, comentou Gabriel. A nova técnica de regeneração celular está superando as expectativas. Ele quer apresentar os resultados preliminares no Congresso Internacional do mês que vem. Helena apertou sua mão levemente. É incrível como as coisas se transformaram, não é? De uma história de ganância e descaso, nasceu algo que realmente pode ajudar pessoas. A reunião na Secretaria de Cultura foi um sucesso. O projeto de musicoterapia seria implementado em todas as principais capitais do país, com o Instituto de Música servindo como centro de treinamento para novos professores. Mais tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, Helena e Gabriel saboreavam um momento de tranquilidade. O sol de fim de tarde aquecia suas peles e o burburinho distante da cidade parecia criar uma bolha de paz ao redor deles. Sabia que foi aqui que meu pai me trouxe pela primeira vez depois que perdi a visão? Comentou Helena, seus dedos entrelaçados aos de Gabriel. Ele disse que mesmo sem poder ver o parque, eu poderia senti-lo. Os sons, os cheiros, a brisa. Foi quando comecei a entender que existem muitas formas de enxergar o mundo. Gabriel parou de caminhar virando-se para ela. Helena, tem algo que venho querendo te perguntar. Murmurou ela, sentindo a mudança em seu tom de voz. Mas antes que ele pudesse continuar, foram interrompidos pelo toque do celular. Era Marina, com notícias urgentes. Gabriel, sua voz soava tensa. Acabei de receber uma ligação do advogado do Vasques. Ele quer fazer um acordo. Que tipo de acordo? Perguntou Gabriel, sua expressão endurecendo. Ele oferece informações sobre outros executivos envolvidos no esquema do Projeto Visão em troca de uma redução na sua penalidade. Helena, percebendo a tensão na voz de Gabriel, apertou sua mão. O que você vai fazer? A decisão não é só minha, respondeu ele, voltando-se para ela. Isso afeta você, sua família, todas as pessoas que foram prejudicadas. Talvez, ponderou Helena, seja a hora de ouvir o que ele tem a dizer. Não por vingança, mas por closure, por todas as famílias que ainda não sabem toda a verdade. Gabriel observou seu rosto por um momento, admirando como ela conseguia transformar até mesmo os momentos mais difíceis em oportunidades de cura. Tudo bem, decidiu ele, mas faremos isso do jeito certo, com transparência total envolvendo todas as famílias afetadas. E depois? Perguntou Helena, um sorriso suave em seus lábios. Depois, respondeu Gabriel, retomando seu tom mais leve. Volto àquela pergunta que fui interrompido de fazer. Ah, então há mesmo uma pergunta? Provocou ela. Na verdade, disse ele, guiando-a até um banco próximo,
Há uma história que quero te contar primeiro, sobre um homem arrogante que precisou perder tudo para realmente começar a enxergar. O sol continuava seu caminho para o horizonte, pintando o céu de São Paulo em tons de rosa e laranja. No parque, as famílias passeavam, crianças brincavam, e um casal compartilhava um momento que mudaria suas vidas para sempre. A sala de reuniões do Instituto Antônio Santos estava cheia. Representantes de todas as famílias afetadas pelo Projeto Visão haviam sido convocados para ouvir as revelações de Vasquez. O ex-executivo, agora visivelmente abatido, enfrentava as consequências de décadas de escolhas equivocadas. Helena estava sentada ao lado de Gabriel, suas mãos unidas sob a mesa. Dr. Mendes coordenava a reunião, garantindo que cada família tivesse a oportunidade de ouvir e ser ouvida. Antes de começar, disse Vasquez, sua voz despida da antiga arrogância, quero que saibam que nada do que eu disser hoje pode desfazer o mal que causamos. Mas vocês merecem saber toda a verdade. Durante as 2 horas seguintes, ele detalhou a extensa rede de corrupção e negligência que havia permitido que o Projeto Visão continuasse mesmo após os primeiros sinais de problemas. Nomes foram revelados, documentos apresentados, conexões estabelecidas. Para Helena, cada revelação era como reviver um pedaço de seu passado, mas dessa vez ela não estava sozinha. A presença de Gabriel, firme e constante ao seu lado, transformava a dor em força. Quando a reunião terminou, muitas lágrimas haviam sido derramadas, mas havia também um sentimento coletivo de libertação. A verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha um poder curador próprio. Como você está? Perguntou Gabriel enquanto caminhavam pelo jardim do Instituto, seu lugar favorito para momentos de reflexão. Em paz, respondeu Helena, surpreendendo-o. É como se um peso tivesse sido lifted dos nossos ombros. Não apenas o meu, mas de todas aquelas famílias. O jardim estava especialmente bonito naquela tarde. Era um espaço sensorial, projetado especificamente para pacientes com deficiência visual, com plantas aromáticas e texturas diferentes em cada sessão. Sabe, continuou Helena, tocando uma folha de lavanda, quando perdi a visão, achei que meu mundo tinha acabado, mas hoje percebo que aquele fim foi apenas o começo de algo muito maior. Gabriel parou, girando-a delicadamente para ficar de frente para ele. Helena, sobre aquela pergunta que venho tentando fazer. Sim, sorriu ela, sentindo a ansiedade em sua voz. Ontem completou exatamente 1 ano desde aquela noite em que você me encontrou desmaiado na calçada, começou ele. 1 ano desde que você me ensinou que existem diferentes formas de enxergar o mundo. Helena sentiu seu coração acelerar quando Gabriel pegou suas mãos entre as dele. Naquele dia eu era um homem perdido, cego para as coisas realmente importantes da vida. Você não apenas me ajudou a levantar da calçada, mas me ensinou a caminhar em uma direção totalmente nova. Gabriel, sussurrou ela, emocionada. Por isso, continuou ele, sua voz tremendo levemente, quero te fazer uma pergunta que venho ensaiando há semanas. Helena Santos, você me daria a honra de construir uma vida ao meu lado? De continuar me ensinando a enxergar o mundo através do coração? Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena, mas seu sorriso iluminava todo o jardim. Sim, respondeu ela simplesmente, 1000 vezes sim. O momento foi interrompido por aplausos e gritos de alegria. Beatriz, Marina, Dr. Mendes e vários funcionários do Instituto haviam se reunido discretamente para testemunhar o pedido. Finalmente, exclamou Beatriz, correndo para abraçar a amiga. Achei que ele nunca ia criar coragem. A notícia se espalhou rapidamente. O casamento do empresário que havia transformado um império de ganância em um legado de esperança com a musicista que havia transformado sua própria dor em arte era como um símbolo de que a mudança verdadeira era possível. Mais tarde, sozinhos novamente no jardim, Helena tocava uma melodia suave no piano, que havia sido instalado em um gazebo especialmente construído para apresentações ao ar livre. Que música é essa? Perguntou Gabriel, sentado ao seu lado no banco do piano. Uma composição nova, respondeu ela sorrindo. Comecei a escrevê-la no dia que te conheci, mas só consegui terminá-la hoje. E como ela se chama? Novos Olhares, respondeu Helena.
seus dedos dançando sobre as teclas, porque às vezes precisamos perder algo para descobrir uma forma completamente nova de enxergar. Gabriel fechou os olhos, deixando a música contar sua história. A história de duas pessoas que haviam encontrado luz na escuridão, esperança na adversidade e amor no lugar mais inesperado. O sol se punha em São Paulo, pintando o céu, em tons de rosa e dourado que Helena não podia ver, mas podia sentir no calor em sua pele. O aroma das flores do jardim se misturava com as notas do piano, criando uma sinfonia perfeita para o momento. "Sabe o que mais gosto em você?" perguntou Helena, suas mãos encontrando as dele sobre as teclas. "O quê?" "Como você aprendeu a ouvir o silêncio, a sentir além do visível, a amar além das aparências?" Gabriel sorriu, abraçando-a. "Tive a melhor professora." O Teatro Municipal de São Paulo estava completamente lotado naquela noite especial. No palco, a orquestra afinava seus instrumentos enquanto o público aguardava ansiosamente. Era a estreia mundial de Transformações, uma composição original de Helena que contava, através da música, a jornada de transformação sua e de Gabriel. Nos bastidores, Helena ajustava seu vestido de gala, suas mãos ligeiramente trêmulas com a antecipação. Beatriz estava ao seu lado, dando os últimos retoques em seu cabelo. "Está um número recorde de pessoas lá fora", comentou Beatriz, "incluindo representantes de institutos de música de vários países." "Não é apenas um concerto", respondeu Helena, passando os dedos suavemente pela partitura em braille. "É uma celebração de tudo que conquistamos nos últimos 2 anos." E realmente havia muito a celebrar. O Instituto Antônio Santos havia se tornado referência mundial em tratamentos oftalmológicos inovadores. O programa de musicoterapia estava presente em dezenas de cidades, transformando vidas através da arte. E a Monteiro Enterprises, sob a liderança de Gabriel, havia se tornado um exemplo de como empresas podiam ser simultaneamente lucrativas e socialmente responsáveis. "Pronta?" perguntou Gabriel entrando no camarim. Mesmo após 1 ano de casados, Helena ainda sorria ao som de seus passos. "Quase", respondeu ela. "Trouxe o que te pedi?" Gabriel colocou em suas mãos um pequeno objeto, a chave do antigo cofre onde haviam encontrado a carta de seu pai. "Seu amuleto da sorte", sorriu ele. "Para lembrar de onde viemos", explicou Helena para Beatriz, "e quanto caminho percorremos." O burburinho da plateia aumentava. Entre os presentes estava Carlos, o antigo motorista que havia se tornado um dos diretores do Instituto. Marina, agora CEO interina da Monteiro Enterprises, enquanto Gabriel se dedicava mais aos projetos sociais, e dezenas de famílias que haviam sido impactadas pelo trabalho do casal. Dr. Mendes aproximou-se com notícias empolgantes. "Helena, aquele tratamento experimental que desenvolvemos, acabamos de receber a aprovação final. Podemos começar os testes clínicos no próximo mês." "Viu só?" sorriu Gabriel, beijando suavemente a testa de sua esposa. "Mais um sonho se realizando." "Por falar em sonhos", começou Helena, um sorriso misterioso em seus lábios. "Tenho algo para te contar depois do concerto." Antes que Gabriel pudesse questionar, os chamados para o início do espetáculo ecoaram pelos bastidores. Era a hora. Helena caminhou com confiança até o piano de cauda no centro do palco, guiada não por sua bengala, mas pela memória de inúmeros ensaios e pela energia da plateia. O silêncio que se seguiu era quase palpável. "Boa noite", sua voz clara alcançou cada canto do teatro. "A peça que apresentarei hoje não é apenas uma composição musical. É uma história de transformação, de redenção, de como o amor pode iluminar até os lugares mais escuros de nossas almas." Seus dedos tocaram as primeiras notas e a orquestra gradualmente se juntou à melodia. A música contava uma história. Começava sombria e tensa, representando os tempos do projeto Visão e suas consequências, gradualmente se transformando em algo mais esperançoso quando narrava o encontro dela com Gabriel, culminando em uma celebração de renovação e amor. Da primeira fila, Gabriel observava maravilhado. Cada nota parecia carregar uma memória. O momento em que se conheceram, suas primeiras conversas no Café São Bento,
a descoberta da carta, o primeiro beijo no jardim do instituto, o casamento, intimista, onde Helena havia tocado uma composição especial. Quando a última nota soou, houve um momento de silêncio absoluto antes que a plateia explodisse em aplausos. Helena sorria, lágrimas de alegria correndo por seu rosto enquanto recebia uma ovação de pé. Mais tarde, durante a recepção, Gabriel finalmente conseguiu um momento a sós com Helena, no jardim de inverno do teatro. Então, começou ele, o que você queria me contar? Helena pegou sua mão, guiando-a até seu ventre ainda plano. Em alguns meses, disse ela suavemente, teremos mais uma pessoa para ensinar a enxergar o mundo com o coração. Gabriel ficou sem palavras por um momento, emoção pura tomando conta de seu ser. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava embargada. Tem certeza? Absoluta, sorriu ela. E já sei exatamente que música vou compor para nosso bebê. O momento foi interrompido por Beatriz, que veio avisar que jornalistas aguardavam para entrevistas. Mas antes de voltarem para a recepção, Gabriel abraçou Helena fortemente. Obrigado, sussurrou ele. Pelo quê? Por me ensinar que às vezes precisamos perder a visão para realmente começar a enxergar. 5 anos haviam se passado desde aquela noite fatídica em que Helena encontrou Gabriel desmaiado na calçada. O Instituto Antônio Santos, agora um complexo impressionante que ocupava um quarteirão inteiro, estava em festa. Era o dia da inauguração da nova ala pediátrica, um sonho que finalmente se tornava realidade. No jardim sensorial especialmente decorado para a ocasião, Helena sentava-se ao piano, enquanto sua filha de 4 anos, Clara, brincava com as teclas. A menina havia herdado o talento musical da mãe e a determinação do pai. Mamãe, chamou-o. Clara, sua voz doce enchendo o ar da manhã. Conta de novo a história de como você e o papai se conheceram? Helena sorriu, puxando a filha para seu colo. Era uma noite especial, começou ela, suas mãos automaticamente encontrando as teclas, do piano para acompanhar a narrativa. Seu pai era um homem que só conseguia enxergar com os olhos até que uma princesa guerreira o salvou, completou Clara, já conhecendo a história de cor. E quem é essa princesa guerreira que está roubando a atenção da minha esposa? Brincou Gabriel, aproximando-se com um buquê de flores aromáticas, rosas e lavanda, as favoritas de Helena. O jardim começava a encher com convidados para a cerimônia de inauguração. Doutor Mendes, agora com cabelos completamente brancos, conversava animadamente com um grupo de médicos jovens sobre os últimos avanços em tratamentos regenerativos. Beatriz, que havia se tornado diretora do programa de musicoterapia, organizava as crianças do coral para a apresentação especial. Marina aproximou-se do trio carregando uma pasta de documentos. Os números finais chegaram, anunciou ela orgulhosa. O Instituto já atendeu mais de 10.000 pacientes e o programa de música está presente em 200 cidades. E a nova pesquisa? Perguntou Gabriel, ajeitando Clara em seus braços. Os resultados são promissores, respondeu Marina. O tratamento desenvolvido pela equipe do Dr. Mendes está mostrando uma taxa de sucesso de 80% nos casos precoces de degeneração visual. Helena levantou-se do piano, sua mão encontrando naturalmente a de Gabriel. Sabe o que isso significa? Outras crianças poderão ter a chance que eu não tive. A cerimônia de inauguração foi tocante. Clara, junto com outras crianças do programa de música, apresentou uma versão especial de Novos Olhares, a composição que Helena havia criado no dia do pedido de casamento. Não havia um olho seco no auditório. Durante seu discurso, Gabriel surpreendeu a todos com um anúncio especial. Hoje não inauguramos apenas uma nova ala do Instituto. Estamos lançando também o Fundo Helena Santos, que oferecerá bolsas de estudo para jovens músicos com deficiência visual em todo o país. Helena, que não sabia da surpresa, sentiu lágrimas de alegria correndo por seu rosto. Clara correu para abraçar os pais, criando um momento que foi capturado por dezenas de fotógrafos presentes. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, a família permaneceu no jardim sensorial. Clara adormecera no colo do pai,
enquanto Helena tocava suavemente no piano. 5 anos, refletiu Gabriel, observando sua esposa. Às vezes parece que foi ontem que você me encontrou naquela calçada. E às vezes parece que já vivemos várias vidas desde então, completou Helena sorrindo. Cada uma mais rica que a anterior. O som de passos familiar anunciou a chegada de Carlos, agora um avô coruja para Clara. Os últimos documentos do acordo com o Ministério da Saúde foram assinados, informou ele. O modelo do Instituto será replicado em 5 estados. O que significa, completou Marina, juntando-se ao grupo, que mais famílias terão acesso a tratamentos de qualidade, independentemente de sua condição financeira. Era tudo o que meu pai sonhava, disse Helena suavemente. Medicina acessível, ética, humana. E música, se acrescentou Gabriel, muita música. Clara mexeu-se no sono, murmurando algo sobre princesas guerreiras e melodias mágicas. Helena retomou o piano, tocando a canção de ninar que havia composto especialmente para a filha. Sabe o que mais me encanta? Perguntou Gabriel, embalando Clara gentilmente. Como tudo se encaixou perfeitamente. Cada momento difícil nos trouxe até aqui. Como uma composição musical, concordou Helena. Cada nota, mesmo as dissonantes, tem seu papel na harmonia final. O sol começava a se pôr, pintando o jardim com tons dourados que Helena podia sentir no calor de sua pele. O aroma das flores se misturava com as notas do piano, criando uma atmosfera quase mágica. Mamãe, murmurou Clara, despertando suavemente. Toca aquela música que faz o coração sorrir. Helena sorriu, seus dedos encontrando as teclas certas, sem hesitação. A melodia que começou a tocar era nova, ainda não apresentada ao público. Era uma peça que falava de amor, de família, de superação e, principalmente, de como a verdadeira visão vem do coração. Gabriel sentou-se ao lado dela no banco do piano, Clara aninhada entre eles. Ali, naquele momento perfeito, eles eram mais que uma família. Eram a prova viva de que o amor pode transformar até mesmo as histórias mais improváveis em sinfonias de esperança. E viveram felizes para sempre? Perguntou Clara, sonolenta. Não, meu amor, respondeu Helena, sorrindo. Vivemos felizes a cada dia, construindo nossa própria luz, nota por nota, momento por momento, amor por amor.